E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para darmos sequência à nossa playlist. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre as regras de jurisdição nacional exclusiva, ou seja, aqueles casos em que só o Brasil julga. Forte abraço e não sai daí! Muito bem, meus amigos, então, dando sequência à nossa playlist sobre jurisdição e competência, nós já sabemos que competência é a quantidade de jurisdição. Então a gente já sabe, né, que a jurisdição é a atividade que consiste em aplicar o direito ao caso concreto, ok? Só que essa jurisdição, ela encontra limites. E os limites da jurisdição são as regras de competência. Eu já falei para vocês que o novo Código de Processo Civil, quando tratou do assunto competência, ele fez uma divisão. Então, o Código de Processo Civil primeiro tratou sobre as regras de jurisdição internacional, para só depois tratar sobre as regras de competência interna. E por que ele fez isso? Porque antes da gente analisar as regras de competência interna, ver se quem julga é o STF, o STJ, algum tribunal, juiz de primeiro grau, enfim, a gente primeiro precisa responder aquela pergunta: o Brasil julga? Esse é o nosso ponto de partida. Porque se o Brasil não for julgar o caso, então eu nem perco tempo analisando as outras regras. Tudo bem? Para a gente decidir se o Brasil julga ou não, a gente tem que seguir aqueles 3 critérios de direito internacional que a gente viu no vídeo passado. Tudo bem? E agora eu quero continuar o estudo das regras de jurisdição internacional, dizendo que o CPC 2015 trouxe 2 espécies de jurisdição internacional, ok? Primeiro, ele trouxe o que nós chamamos de jurisdição exclusiva. E ao lado dela, ele trouxe a jurisdição concorrente. Nesse vídeo, a gente vai estudar a jurisdição exclusiva, tá? E no que consiste a jurisdição exclusiva? Se o Brasil tiver, diante de um determinado caso, jurisdição exclusiva, automaticamente nenhum outro país poderá julgar o caso. Só o Brasil. Se nós estamos diante de uma situação de jurisdição exclusiva, é porque só o Brasil pode julgar aquele caso. Ah, professor, mas se outro país também julgar aquele caso? Nessa situação, a sentença proferida pelo outro país não terá efeitos aqui no Brasil. Por isso, nas hipóteses de jurisdição exclusiva, só o Brasil julga e mais ninguém. Beleza, professor, e quais são essas hipóteses de jurisdição exclusiva? Essas hipóteses, elas estão previstas no artigo 23 do Código de Processo Civil. Mas não é só. O artigo 23 do CPC, ele tem 3 incisos prevendo os casos de jurisdição exclusiva. Só que se você se recordar, nós temos aqui no Brasil a famosa LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antigamente era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, mas hoje mudou de nome, né? Então é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa LINDB, essa lei, que na verdade é uma lei sobre leis, porque a LINDB traz regras gerais de aplicação das leis aqui no Brasil, né? Lá no artigo 12, parágrafo 1º da LINDB, nós vamos ter uma regra complementar ao artigo 23. Então vem comigo para esquematizar. Então dá uma olhada, pessoal, aqui nessa luzinha que eu preparei, só para a gente esquematizar. O assunto, então, jurisdição exclusiva, a gente já sabe que se for uma hipótese de jurisdição exclusiva, apenas o Brasil pode julgar o caso, mais ninguém. Se outro país der sentença, essa sentença não produzirá efeitos no Brasil. Pois muito bem,
Quais são os casos de jurisdição exclusiva? Quem traz para a gente é o artigo 23 do novo Código de Processo Civil, nos seus incisos 1, 2 e 3. Mas eu ainda chamo a sua atenção porque a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 12, parágrafo 1º, também traz uma regra complementando esse nosso estudo. Beleza? Então vamos lá, vamos passar agora para a leitura do dispositivo. Então vem comigo aqui para o artigo 23 do Código de Processo Civil. Dá uma olhada. Compete à autoridade judiciária brasileira, vírgula, com exclusão de qualquer outra. Volta aqui comigo. Gente, quando o artigo 23 ele está dizendo que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, o Código está expressamente dizendo que, nesses casos, a jurisdição internacional ela será exclusiva. São casos em que o Brasil não admite que nenhum outro Estado julgue. Tudo bem? Isso com base naqueles 3 critérios de direito internacional que a gente trabalhou no vídeo passado. Então volta aqui comigo. Inciso 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Gente, então o que nós conseguimos notar a partir desse artigo 23 que nós acabamos de ler é o seguinte. Qualquer ação que verse, que trate sobre bens imóveis localizados no território brasileiro, a competência é exclusiva do Brasil. Se nós estamos tratando, por exemplo, com uma briga envolvendo um casal, um argentino e uma paraguaia, mas existem imóveis situados aqui no Brasil, a ação que tratar sobre esses imóveis aqui do Brasil, só o Brasil pode julgar. Só o Brasil pode julgar. Percebe? Primeiro porque a gente tem aquele critério do interesse. Aquele critério do interesse. Então aqui nesse caso o critério do interesse incide? Lógico que incide. O Brasil tem interesse em julgar aquelas ações que tenham por objeto imóveis localizados no seu território. Mas também a gente poderia considerar aqui que aplica-se o princípio da efetividade, né? Que eu trabalhei com você. Ou seja, o princípio da efetividade é aquele que está relacionado à execução das decisões. Então, se os bens estão localizados aqui no Brasil, muito provavelmente a execução das decisões será mais facilmente realizada aqui no Brasil. Tudo bem? O inciso 2 e o inciso 3, eles são, digamos assim, especificações. O inciso 2 está tratando das questões envolvendo direito de sucessão e o inciso 3 trata daquelas questões envolvendo divórcio, separação ou a própria dissolução de união estável. Mas tanto no inciso 2 como no inciso 3, você percebe que a preocupação do CPC é, novamente, com os bens localizados no território brasileiro. Os bens imóveis, melhor dizendo, localizados aqui no território brasileiro. Percebe? E uma coisa muito curiosa que eu tinha dito para você no começo do vídeo é o seguinte, né? O CPC, no artigo 23, traz essas regras, mas antes do CPC
entrar em vigor, bem antes, na verdade, do CPC de 2015 entrar em vigor, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro já trazia essa disposição. Vem aqui que eu te mostro. Então dá uma olhada no artigo 12, parágrafo 1º da LINDB. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Meus amigos, conclusão. Esse artigo 12, parágrafo 1º da LINDB, só reforça a nossa ideia. Se o imóvel é situado no Brasil, acabou jurisdição exclusiva. Tudo bem? Meus caros, não perca o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre a jurisdição internacional concorrente. Tudo bem? Forte abraço e bons estudos!